Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, eu sou o economista Reinaldo Café, são 7h34. Esse é o Café com Política. Hoje, 5 de agosto, a edição 20ª. Olha só, chegamos à edição número 20 aqui do Café com Política. O seu esquenta, né? Nós estamos aqui já mostrando para você como é que vai ser o nosso trabalho ali no 2 de outubro, né? Uma equipe aí percorrendo toda a cidade, com entrevistas, com opinião, com projeções, com avaliação dos resultados. E o Café com Política já veio para você sentir aí qual vai ser a nossa pegada. Comigo aqui, sempre todas as sextas-feiras, o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia a cada um aí que está nos ouvindo e nos honrando com a audiência. O jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia a todos. Ricardo Bizarra. Bom dia. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o bauruense, empresário Jurandir Posca. Bom dia, Jurandir. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Café. Bom dia a todos. O som do Jurandir não saiu, vamos ver. Deve estar ali desligado. Bizarra. Agora sim, bom dia, Jurandir. Bom dia, Café, bom dia a todos. Prazer tê-lo aqui. O Jurandir, ele vivencia e conhece muito aí dos bastidores da política, não é candidato a nada, já fica aí registrado, mas contribui bastante aí com o debate sobre Bauru, seu presente e o seu futuro. E olha só, Bizarro, o primeiro turno das eleições será realizado dia 2 de outubro. Os candidatos à presidência têm até hoje para a realização das convenções, mas os principais nomes já foram oficializados. Agora os partidos têm até 15 de agosto para o registro de todos os candidatos na disputa. E a campanha eleitoral, com comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na internet e caminhadas, está liberada a partir do dia 16 de agosto. Já o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão será entre o dia 26 de agosto e 29 de setembro. Vamos aos candidatos. O Janones desistiu ontem, né? Tá aqui a lista do Janones. O Janones abriu mão, vai apoiar o Lula. Então o Janones está fora. Temos o Ciro Gomes. Emael, Democracia Cristã. O Ciro Gomes é do PDT, né? O Felipe Dávila do Novo, o Bolsonaro do PL, o Leonardo Péricles, que é da Unidade Popular, o Lula do PT, o Pablo Marçal do PROS. O Pablo também estava em negociação, mas ele blefou, né? Ele disse que tinha um grande anúncio para fazer. Na verdade, ele disse que ia renunciar. Renunciou à família, a convivência social e manteve a sua candidatura. Temos o Roberto Jefferson, do PTB, a Simone Tebet, do MDB, a Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU. Então, tá aí hoje, só se tiver alguma novidade, né, Jabo? Hoje é o prazo final, né, para as convenções, é isso? Ou para colocar as candidaturas? É o prazo final para as convenções, mas até o dia 15, as listas podem ser registradas na justiça, então pode haver alguma alteração. A convenção, ela autoriza o partido a fazer a lista, né? Ela não aprova definitivamente o nome. O Kleber, como é que você vê essa lista? Naturalmente, nós estamos falando aqui de nomes que usam somente aquele espaço no partido, né, para marcar presença, terem uma colocação. O Jefferson, por exemplo, ele diz que entra, o Roberto Jefferson, na disputa para ajudar o Bolsonaro. Tem alguns que ajudam o Lula. E como é que você vê esse quadro aí? Tem muitos candidatos, mas muitos, só praticamente 3 aqui com chances reais, né? Exato, Café. Olha, eu queria só fazer uma observação do Pablo Marçal. Hoje a Convenção Nacional da Legenda vai acontecer hoje. E lá tem uma briga muito grande, porque o Pablo, na verdade, ele foi lançado pelo presidente que acabou de sair, que é o Marcos Holanda. Voltou agora o antigo presidente, que é o fundador do PROS, inclusive. Ele retornou e disse que não quer ninguém candidato a presidente. Então tá uma briga muito grande, ninguém sabe o que vai acontecer. O Pablo disse que não abre mão, vai para a justiça, mas o atual presidente do PROS não quer. Ele não quer nenhum candidato a presidente da República. Agora, Jurandir, de qualquer maneira, se a gente espremer, partindo do princípio que o Ciro Gomes sempre fica ali entre 8 e 9, a polarização está instalada, né? Mesmo com todos esses nomes,
Acho que até tem uma leitura de alguns entendendo que o Lula não iria até o final. Eu até coloquei essa questão aqui, porque havia uma expectativa de um crescimento de uma terceira via, e a partir dali o PT também apoiaria essa eventual terceira via, mas ela não cresceu, né? Pelo menos as pesquisas apontam para isso. E aí nós vamos ter uma eleição plebiscitária mesmo entre o PT e não mais contra o PSDB e agora contra o Bolsonaro. Eu acredito que o Lula, ele não vai desistir, não. Eu acredito que ele vai até o final, e a briga está ali entre Bolsonaro e Lula, e não vai sair disso. E os outros vão se encaixando ali para depois disputar ali os ministérios e as... Você acha que em algum momento eles acabam cedendo o apoio, principalmente segundo turno, em busca aí de algum tipo de benefício de cargo? Com certeza, isso tá aí. Você pode ver quantos nós estamos aí lançando a presidente que não tem condição de nada. Nem 1% tem, mas lançam para depois dar o apoio lá na frente e pedir ali um ministério, outro. Agora tem o fundo partidário, né, Jabor? É um evento, é um caso novo, né? E esses partidos querem marcar território usando desses recursos. Conversava aqui com o Meira sobre a não candidatura dele. Um deputado aí já chegaria, assim, dependendo da chance que ele tem, com R$500 mil já para alicerçar uma campanha aí, que não é pouca coisa. Nós temos aí 5 bilhões de reais, né? União Brasil, com tudo que está acontecendo, tem R$1 bilhão para gastar na campanha. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, a gente já comentou isso aqui nesse programa, né? Excessivamente generosa com os partidos, com os políticos em geral. E o detalhe, Café, é que internamente, e o Meira é um caso que remete a isso, internamente é uma briga de foice, como se diz aqui no interior, dentro dos partidos pela divisão desses recursos. Tem esquemas de todo tipo, não esquemas ilegais necessariamente, mas divisão do bolo entre deputados federais, conchavos, quantos têm direito a quanto, quem é mais importante, quem tem mais peso, quem tem mandato, quem não tem. Olha, é uma loucura dentro de partido, só quem é profissional da política para entender isso e conseguir jogar esse jogo lá dentro. Bom, os nomes estão postos, claro, até o dia 15 aí para qualquer mudança nessa estrutura, e a partir do dia 16 aí a campanha vai mesmo para a rua. Dia 26 de agosto começa a campanha na TV. Desse ano vai ser uma eleição curta, hein? Tiro curto, vai ter que ter muita estratégia por trás disso. Mas tem uma pesquisa, né, bizarra, que saiu da Genial Quest. Pois é, olha, pesquisa Genial Quest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada na quarta-feira, mostra o ex-presidente Lula à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pelo presidente Jair Bolsonaro, com 32%. Depois aparecem Ciro Gomes, com 5%, André Janones e Simone Tebet, com 2%, e Pablo Marçal, com 1%. Os demais não pontuaram. A diferença entre Lula e Bolsonaro caiu de 14% para 12% desde a última pesquisa da Genial Quest. É a menor diferença desde o início da série de pesquisas da Quest, encomendada pela Genial Investimentos. A pesquisa Genial Quest realizou 2.000 entrevistas presenciais em 123 municípios das 27 unidades da federação entre os dias 28 e 31 de julho. Kleber, é uma pesquisa que vai trazendo mais próximo, né, o Bolsonaro do Lula. A gente percebe aqui uma mudança, né? Algumas mantêm a coerência, tem outras, como nós trouxemos da Modal da semana passada, apontando uma diferença só de 2 pontos. São aqueles retratos que a gente vem aqui de alguma maneira comentando toda semana, né? Você vai fazendo recortes e a partir desses recortes você vai estabelecendo um nível de tendência, né? Exato, Café. A partir de agora vai se consolidando, as decisões vão sendo tomadas, e o que me chama bastante atenção, 2 coisas: a porcentagem de quem não sabe, não respondeu nas pesquisas, está em torno de 31,5%, que é maior que a estimativa da votação do Lula. Então 31 não sabe ainda. Não decidiu ainda. O que me chama a atenção também é que nas eleições presidenciais anteriores, nessa época, a indecisão estava em torno de 40% a 50%. Então, desde 1989, nunca os brasileiros estiveram tão decididos, apesar de ser um número alto. Já de ser um número baixo, ainda tem 30 e poucos %. Quer dizer, 10 pontos percentuais a menos do que da última eleição. Exatamente. Significa que 7 em cada 10 entrevistados pelo Datafolha já dizem ter escolhido o candidato 2 meses antes da eleição.
né? Na verdade, isso não é só no Brasil, não. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu sempre acompanho e acho muito interessante por ser uma referência em termos de marketing político, em termos de estratégia de campanha, lá sempre as eleições são definidas 2 meses antes, as pessoas já sabem em quem votar. Então, pois não, João, pode falar. Não, pode terminar o raciocínio. Eu só queria acrescentar um detalhe dessa mesma pesquisa, uma análise, mas pode terminar, não quero interromper o raciocínio. Nessa época também, outra informação interessante é que Lula está agora com 30, né, pelo Datafolha, 38%. No Genial Quest, 44%. Isso. E na mesma época, em 2006, no Datafolha, ele tinha 28%. Hoje ele tem 36%, na mesma época. Bolsonaro, nessa mesma época, 2 meses antes, ele tinha 11,9%. E atualmente, pelo Datafolha, tem 26%. Nós temos uma outra pesquisa, que é o Instituto Paraná, nós vamos trazer o resultado, mas antes disso o comentário do João Japur. É só um recorte da Quest ainda. A pesquisa confirma o viés de baixa na chance de a eleição acabar no primeiro turno, porque isso estava em cogitação, né? Ainda que de uma forma mais remota. O mesmo viés que havia aparecido no Datafolha semana passada. O Datafolha também estava já chegando a essa conclusão. Segundo a Quest, Lula tem 50,5% dos votos válidos contra 51% que ele tinha no mês anterior e 52% 2 meses antes. Para se eleger no primeiro turno, todo mundo sabe, Lula precisa dos 50% dos votos, Lula ou qualquer outro, e mais 50 mais 1, mas está reduzindo essa margem. Olha, na eleição, na disputa Aécio Neves e Dilma Rousseff, nessa época, era exatamente 50% que não tinha escolhido ninguém. Que era um período maior. Exato. Bom, nós vamos falar de outra pesquisa, para colocar também na roda aqui o Jornal de Poço, que chegou aqui nos nossos estúdios para acompanhar aqui o programa, Marivaldo Campos Brito, Marivaldo do Drone, prazer em tê-lo aqui. Olha lá, você está vendo lá no fundo, lá o Marivaldo, dá um tchauzinho aí, atrás do Bizarro ali. Bem-vindo aí, Marivaldo. Teu assessor direto, já está fazendo a plataforma para a eleição? Vai 2024? 2024 vai ser meu assessor. Muito bom. Põe para vice já. Não, o vice já tá escolhido, já tá escolhido. É um homem que vai pro alto, né, sempre. O Marivaldo é um sujeito que está olhando sempre para cima e para frente. Homem do drone. Mas vamos falar da pesquisa do Paraná, e aí a gente engata aí com o Jornal também as duas pesquisas. E foi divulgada, viu, Café, na última terça-feira e mostra um resultado aí diferente. O ex-presidente Lula aparece com 30,5% e Bolsonaro com 26,9% das intenções de voto na pesquisa estimulada, né? A pesquisa do Instituto Paraná informa que ouviu 2.020 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, em 161 municípios brasileiros entre os dias 28 de julho e 1º de agosto de 2022. Jurandir, como observador aí da cena política, como é que você vê essas pesquisas? Quando você bate o olho nela, eu sei que você é igual ao Data Ranieri, Data Duda, né? Tem vários Data Mussa, que fazia aquela pesquisa assim, mais caseira. Mas o que remete para você quando você vê, principalmente as diferenças, né, de apuração? É problema metodológico? Você acredita nelas? Como é que é a sua leitura aí? Eu não acredito, Café, nas pesquisas. Eu acho que não reflete a realidade do que a gente está vendo no país e no mundo. Não reflete a realidade do estado de São Paulo. Não dá para entender por que tanta diferença. Mas eu não acredito, não. Tanto não acredito que, né, se a gente fosse acreditar nas pesquisas, a gente não tinha o presidente Bolsonaro eleito na época com 0, né? Então não acredito, não. Eu acredito na pesquisa mais para frente. A hora que começar aí os debates, a hora que começar o jogo tete a tete ali, aí eu acredito. Mas de qualquer maneira os partidos acabam usando para consumo próprio, né? O Dória saiu da parada no momento que ele percebeu que a pesquisa apontava ali um rendimento muito pequeno, mas para consumo interno sempre é um indicador, né? Para ele sim, mas o Dória todo mundo sabia que não ia a lugar nenhum, né? Depois do que ele fez com o estado de São Paulo, ele já não ia para lugar nenhum. Ele acabou com o PSDB, enfim. Eu acho que não tem condição de acreditar, é só para eles mesmos a pesquisa aí. O Jurandir, acho que quer dizer, se me permite interpretar, Jura, que não é que ele não acredita no instituto de pesquisa, né, na ciência da pesquisa, mas nesse momento você não acha que vá dar uma indicação tão definitiva assim do que vai acontecer lá nas urnas, né? Aliás, eu conversava ontem, só para ilustrar, com o advogado Milton Dota, que é um especialista em legislação eleitoral, brevemente ele pode participar aqui conosco, e ele me chamava a atenção para o detalhe das abstenções, e quem se atenta aos números, a coeficiente, essa coisa toda, ele estava dizendo o seguinte: as abstenções, que nós não sabemos
quantas serão, e que está em alta, elas podem ser muito determinantes pelo seguinte: o sujeito que é abordado por um instituto de pesquisa, ele naturalmente responde, mas esse mesmo sujeito pode não ir para as urnas. Talvez o Kleber possa até comentar melhor isso. Então, só para dar um parâmetro, é um assunto interessante. Para prefeito foram 32%. Exatamente. E está se prevendo a abstenção de 35% hoje, conforme a região, a localidade. Pode acontecer esse fenômeno, né? O sujeito responder a pergunta dizendo a preferência do voto dele, mas um dia não comparecer, aquilo lá estatisticamente acaba... Porque a pesquisa não tem abstenção, né? A pesquisa é 100%, né, de votação, né? Quer dizer, o sujeito é abordado, ele responde, quase que... E também ouvi alguns dizendo da pesquisa, e aí para auxiliar, né, na interpretação, que estão por telefone, estão às vezes escolhendo a região, mas quem atende é, por exemplo, uma diarista, que não estaria no perfil de quem eles escolheram. E também já ouvi gente dizer que durante as respostas fala, não, o seu perfil nós já temos, e aí interrompe a pesquisa. Ou seja, a teoria da conspiração das pesquisas indicam que a amostra seria viciada. Kleber Santos, o especialista. Então, essa a pesquisa por telefone automatizada não serve para nada. Que é a inteligência artificial. Não dá certo, porque a grande característica da pesquisa é acertar a fatia da população que você... O extrato. Então, esse extrato é com S, tá? Só para ficar claro. Ok. E aí, não é extrair, não é isso? Não, é extrato de sentido de uma parte de, né? Isso, exatamente. Seção, secção. Isso aí. É isso aí, aula de português aqui, né? É que às vezes a gente escreve o extrato da amostra com S, fala, tá errado. Não, esse com X é aquele extrato de tomate, aquela outra coisa. Exatamente. Então é isso, Café. Eu acredito sim na pesquisa, ela tem que ser presencial. E ela também pode ser híbrida, mas a híbrida que vem acontecendo no mundo inteiro é uma pesquisa em que tem uma pessoa do outro lado que conversa. E não o computador. Não o computador. Não o robô. Não. E mesmo assim, logo após é feito um check-up geral, entendeu? Entra outra equipe confirmando com várias pessoas aleatoriamente para confirmar se ela bate aquelas informações. Então, agora, automatizada é perda de tempo, é uma coisa muito cheia de viés e não é confiável de jeito nenhum. Esses dias eu fui entrevistado por uma dessas. Você comentou semana automatizada. E a pessoa não. Simplesmente lá, Bolsonaro, Lula, acabou. É isso aí. 7h51, você está acompanhando o Café com Política. O Jurandir Posca citou a questão do estado de São Paulo. Nós temos aqui uma pesquisa TV Record e Real Time Big Data. Sobre as intenções de voto para governador de São Paulo, que foi divulgada na quarta-feira e mostra o ex-ministro Fernando Haddad com 33%, seguido pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 20%, pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 19%. Na sequência, aparecem o deputado federal Vinícius Poit, do Novo, com 2%, e o ex-prefeito de Santana, do Parnaíba, Elvis César, do PDT, com 1%. Gabriel Colombo, do PCB, Altino Júnior, do PSTU, e o ex-ministro Abraham Weintraub, do PMB, não pontuaram. Weintraub anunciou, inclusive, a sua desistência da disputa pelo governo paulista nesta semana. A pesquisa também verificou as intenções de voto para o Senado. O ex-governador Márcio França lidera com 26% e é seguido pela deputada estadual Janaína Pascoal, com 16%, e pelo ex-ministro Marcos Pontes, com 10%. O deputado estadual Milton Leite registra 4% e o ex-senador José Aníbal com 3%. Bom, o Jurandir, você falou então das pesquisas. A novidade, sem dúvida, é a chegada aí do Tarcísio, mas você que sempre olha muito esses bastidores não pode menosprezar a máquina que está na mão do Rodrigo Garcia, que tenta descolar da imagem do Dória e definiu o vice, né, ontem, né? Depois de um arranjo aí, criou um mal-estar com o Aloysio Nunes em São Paulo, né? Vão apoiá-lo para reeleição na cidade de São Paulo, que era o preferido, né? E agora fez uma junção com a União Brasil, é o Geninho, né? Isso, deputado Geninho Zuliani, deputado federal, que é do União Brasil, para trazer a União Brasil para a chapa. Exatamente. Então, Posca, nós temos Haddad na frente. Eu não vi nenhum movimento do Haddad no estado de São Paulo, nenhum, né? Não tenho observado nada dele. Tarcísio em segundo e o Rodrigo Garcia na terceira posição.
Então, é para você ver, ó, o Rodrigo Garcia estava lá embaixo, vem subindo depois das convenções e, enfim, ele está com uma máquina na mão, ele tem real chance de ir para o segundo turno. Não acredito no Haddad, não dá para acreditar, não. Ele tem ali sempre, começa com 30%, 40%, depois vem caindo. Tarcísio é uma novidade, é o candidato do governo federal, mas se você for ver, o paulista ele é meio chato para votar, ele não vai votar num cara que não é de São Paulo. Quer dizer, o cara vem para Bauru, vem para São Paulo e não vai votar. Eu acredito que vai ficar entre Haddad e o próprio Rodrigo Garcia. Então, bom, esse é o posicionamento dele. Em relação ao Senado, Jabur, o ex-astronauta aqui de Bauru fez uma articulação importante no sentido de ter a sua candidatura validada para o Senado, né? Ele apresenta aqui na 3ª posição, mas o nome dele foi exposto recentemente, né? Pelo renome que ele tem nacional, internacional, pela maneira com que ele vem atuando no interior, você acredita que ele pode de alguma maneira incomodar o Márcio França, que vem liderando desde o início, desde o momento que ele desistiu da candidatura a governo do estado de São Paulo? O Pontes tem chance de crescimento? Eu acho que, guardadas as devidas proporções, ele é um fenômeno até certo ponto parecido com o do Tarcísio, né? Você vê que ele já chega com 10%, a candidatura foi lançada há uma semana, já tem 10%, mais do que José Aníbal, mais do que o Milton Leite, que são políticos mais antigos aí, que têm mandato e etc, etc. Então eu acho que ele tem chance de crescer. Se vai conseguir alcançar lá o Márcio França, que reconhecidamente é um favorito, a própria Janaína também tem peso, né? Não se sabe, mas começar com 10% uma campanha é um bom indicador. Agora, Kleber, o perfil do ex-ministro Marcos Pontes é um perfil que emplaca, você sempre tem aquela classificação, né, de um nome mais ideológico, mais temático, mais local, e nesse caso para o Senado reveste de uma outra questão, porque é um único candidato que vai entrar, né? O eleitor nem sabe muito bem o papel do senador, né? A gente tem sempre colocado que não vai nem lembrar o nome de quem é, né? Pega aí a Gabrilli, chegou agora aí porque ela foi indicada vice da Simone Tebet, mas cadê a Gabrilli aqui no interior, né? Veio fazer campanha, desapareceu. Zé Serra, nada. E eu de novo esqueci o nome do substituto do Major Olímpio lá para ver a relevância do sujeito. E aí? Eu acredito que no caso do Marcos Pontes, o que ele tem de positivo, né, é realmente colar no Bolsonaro, no caso, porque ele, no sentido de obtenção de voto. Mas ele está com um discurso também muito interessante, porque ele ficou um tempo no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem um repertório muito bom nessa linha. Exato. Eu creio que isso que é o legado dele. Ele vai trabalhar muito em cima disso, do que ele fez. Ele tem assim projetos muito bons que ele realizou. Eu acredito que ele vai falar muito disso, quer dizer, é uma bandeira importante, um histórico, e tem a ver com a narrativa de vida dele. Sempre a gente tem que levar em conta isso numa campanha política. Não adianta eu inventar uma bandeira. A minha vida, o meu histórico tem que ter a ver com aquilo. Eu creio que o astronauta, como ele tem esse histórico na ciência e foi para o ministério que tem tudo a ver, eu creio que a bandeira dele vai ser por aí e acaba sendo o diferencial. Quem sabe, junto à juventude, principalmente, que tem um viés mais nesse sentido. Então eu creio que ele já deve estar trabalhando bastante as pesquisas, porque o importante nesse momento é identificar onde está o eleitor dele mesmo, não só do Bolsonaro que transfere voto para ele. O que eu pude sentir, que a equipe de assessoria dele trabalhava muito para ele ser candidato a senador, e dentro de um sentimento que ele tinha percorrendo o estado de São Paulo e as lideranças locais. Acho que é essa mesma leitura, né, Jurandir? A mesma leitura. Eu torço até que ele ganhe, porque esse é um filho de Bauru lá no Senado. Perfeito. Bom, são 7h57, nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a pauta vai ser local. Nós vamos falar da greve dos coletores, essa questão da processante, aproveitar aqui a presença do Jurandir Posca para a gente fazer aqui uma avaliação do cenário político local que está tenso. São 8h05, você está acompanhando aqui o Café com Política. Às 8h30 começa o Túnel do Tempo. O Café com Política tem as participações fixas aqui do consultor Kleber Santos, do jornalista João Jabur, Ricardo Bizarra, e eu sou Reinaldo Café. Hoje contando com a participação do Jurandir Posca, assessorado
pelo Marivaldo do Drone, que está ali do lado dele, já está contratado como assessor. Bom, vamos trazer agora a questão política para o nível local. Nós tivemos, né, o Bizarra, uma greve que terminou nessa semana, no dia de ontem. Vamos aí retratar um pouquinho do que foram esses dias de greve dos coletores em Bauru. Café, os servidores da Endurbe decidiram em assembleia realizada na manhã de ontem encerrar então o movimento de greve aqui na cidade, conforme o Cidade 360 reportou em tempo real ontem com o Alexandre Colim. A decisão foi tomada por unanimidade pelos trabalhadores que aderiram à greve há 18 dias. Eles aceitaram então a proposta oferecida pela Endurbe. Que foi essa proposta? Um aumento de R$150 no Vale Compra a partir de janeiro de 2023, mais R$150 a partir de maio e outros R$75 em setembro do ano que vem, totalizando R$1.000 que hoje são pagos aos servidores da administração direta. Jurandir, houve um impasse, houve uma leitura de um erro estratégico da prefeita quando concedeu Vale Compras para parte somente, depois incluir o DAI e também a Funprev, e era de conhecimento de que não havia recursos na Endurbe. Vai para a greve, faz a greve, não conquista o pagamento agora, mas tem um compromisso futuro. E deu a impressão que a prefeita deu uma peitada, né? Deu uma vamos dizer assim, olha, se não for para lá, nós vamos até pensar em encerrar o contrato. Qual a tua leitura desse momento que nós tivemos e se a saída para a greve foi o melhor caminho? Café, eu acho que foi um erro, né? No erro da administração, alguém deve ter errado, não percebido que não poderia dar aquele aumento para o pessoal da Endurbe. Esse erro aconteceu, viram depois que fizeram, aí não dava para voltar atrás, tentaram recuar, aí houve um movimento político, greve, a Endurbe entra na greve do mesmo jeito que ela entrou, a própria administração fornece ali umas condições para pagar, para não ter a greve, eles continuam 18 dias, saíram ali, para mim, um tiro no pé, porque agora pode acontecer o que, Cafeu? Não ter, né, recursos dentro da Endurbe para fazer o pagamento. Já existe essa conversa fora nos bastidores. E para nós, eu acho que a prefeita fez o correto, ela peitou mesmo o que outro político de Bauru não faria. Eu acredito que não faria. Eu acho que ela foi muito firme e disse, olha, ou volta ou eu encerro o contrato. Eu tenho até brincado, né, entre aspas aqui, com a chamada teoria da conspiração, mas é importante verbalizar porque é que está correndo no dia a dia e você tem aí uma leitura importante da cena bauruense. Quer dizer, há quem coloque assim, ó, ela de maneira proposital aumentou o valor, sabia que ia ter uma reação, depois da reação teria o desgaste, depois do desgaste teria todo o respaldo para terceirizar. E as empresas que estão aí já são aquelas que gravitariam em torno do poder, já esperando o momento. Você teria que combinar com todo mundo, né? Quer dizer, a greve tem que ir, tem que ter o tribunal eleito de trabalho e tudo mais. O que você pensa desse formato aí imaginado por algumas pessoas dentro da cidade? Eu não acredito nisso. Não dá para acreditar porque como que você consegue fazer? Eu acho que foi um erro deles mesmo, erraram. Acho que a falta de experiência política do grupo da prefeita, né? Porque tem um grupo ali que são os que falam entre eles. Eles erraram nisso e a coisa surgiu desse jeito. Não houve conspiração, não. Acho que não teve essa ideia de vamos deixar para tudo acontecer, não teve não. Agora, Jabor, escancarou uma coisa que a gente já sabia, né? Prejuízos da Endurbe, limitação no recebimento de recursos, sempre no imaginário da população tem problema lá? Não tem, manda dinheiro. Eu insisto em falar, tivemos a questão do lixo hospitalar, quando do governo Gazeta e o Toninho Garmes era o secretário de Negócios Jurídicos. E eu estava ainda na 94, nós entrevistamos ele, falou, estão pagando a mais para a coleta desse lixo. Não tem problema, porque no fim do ano a gente vai ter que mandar dinheiro mesmo para lá. E o Tribunal de Contas disse que não tem mais dinheiro, ou é prestação de serviço ou não tem dinheiro. E aí nós estamos esperando a Endurbe ser reinventada. Você acha que agora, até foi objeto da nossa enquete de hoje no Cidade 360, aproveita esse momento e efetivamente relança a Endurbe, ou esses vícios, essas amarras ainda darão uma sobrevida ali dentro da entidade, da empresa?
Eu acho que não vai haver uma reinvenção da Endurbe nesse momento, a partir desse governo também. Pelo menos a gente não vê indicação nesse sentido, não vê um posicionamento da prefeita em relação a isso. A prefeita apagou o incêndio, concordo com o Jura, o pecado original foi cometido, que não devia ter sido feito. Aí ela correu, ela se posicionou de uma forma firme. Aquele vídeo, inclusive, que ela publicou, sendo ele justificado ou não, se os coletores estavam fazendo operação padrão, corpo mole ou não, o fato é que aquele vídeo trouxe a ela um certo apoio da população, pelo que a gente observou nas redes sociais. Então ela jogou pesado, optou por essa estratégia e a greve termina, pode-se dizer até com uma vitória, entre aspas, né? Talvez de pirro, da prefeitura. Mas ficou nisso. Não se discutiu a Endurbe, ela não propôs isso, pelo menos até agora, talvez não tenha dado tempo ainda. E eu não vejo que isso vá acontecer nesse governo, que já está chegando à sua metade, e para se fazer uma reinvenção, fala-se até em extinção da Endurbe, é algo muito complexo. Só para confirmar aqui, encerrando minha resposta, Café, o que o Jura falou, que estava nos bastidores, o presidente da Endurbe, o Everson Demarque, confirmou para a repórter Tisa Moraes, do Jornal da Cidade, que o pagamento que deveria sair hoje só vai sair daqui a 7 dias. Porque em uma semana ele teve 800 mil de prejuízo com o lixo que deixou de ser recolhido e deixou de ser pesado e, consequentemente, não entra no faturamento. E aí você não faz muito esforço para pagar mesmo, para mostrar, tá vendo? Não se faz assim. Agora, Kleber, olhando a imagem, né? E a prefeita, ela usa muito das redes sociais. E ela, durante a greve, ela foi muito nas redes sociais, reportando para aquele público dela. Você acredita que ela deverá manter essa postura, ou ela teria que prestigiar um pouco mais os canais naturais ali da prefeitura? Falando do ponto de vista da comunicação e da imagem que ela passa para a comunidade. A prefeita tem um detalhe que poucos políticos têm, que ela domina bem a comunicação, né? Então ela sabe se comunicar, ela tem uma imagem boa, ela tem um argumento de convencimento, ela sabe trabalhar as palavras. Então ela agiu de maneira, até pela experiência que ela tem de repórter, de jornalista, ela fez como fosse uma reportagem. Aquele vídeo eu vi, é um vídeo bastante forte, e a imagem, ela tem um impacto extremamente grande na cabeça das pessoas, para a formação de opinião. Então creio que pela forma que ela decidiu trabalhar, que foi de ir para o enfrentamento, ela se deu bem. A imagem ali foi um vídeo bem feito, do aspecto técnico, da maneira que tinha que ser. E além disso, o político, principalmente o executivo, ele tem que projetar e consolidar uma imagem de líder. E o líder é aquele que resolve. Então, a partir do momento que ela foi firme, que ela passou uma imagem que muita gente até não tinha dela. Eu acredito que isso ajudou muito a Sueli enquanto imagem. Nesse momento ela se posicionou, e esse posicionamento dela é positivo no aspecto de projeção e de consolidação de uma imagem de executivo. Ela agiu certo do ponto de vista de comunicação e de estratégia do que se espera de um executivo. O Colim lembrou aqui, mas faltou checar a informação, né, Kleber? Quando ela falou que nós estamos falando do vídeo de quando ela disse que romperia o contrato, né? Esse vídeo que o Colim está colocando da coleta de lixo, que teria deixado o lixo para trás. Que foi um tiro no pé ou não? Então, houve o esclarecimento de que não seria ou seria, não sei se já ficou claro quem que está falando a verdade. Tinha a lista, na verdade, né? O vereador Borgo foi até a Endurbe dizendo, olha, elas estavam indo, na verdade, para o aterro, ia voltar um caminhão, e ela pegou exatamente nesse contrapé, então ela queria ter checado e tudo mais. Foi essa aí a questão do vídeo, mas faltou retratar mesmo, já que se ela comprovasse, né, Jurandir, que estava errado, ela tinha que retratar. Né? Café, eu não acredito nisso, porque eu vendo o vídeo, você vê que o coletor cata numa quadra, deixa metade, vai na outra quadra, cata outra metade. Se tivesse carregado, não faria. Se ele tivesse carregado, carrega naquela quadra inteira e deixa a próxima quadra. Eu não acredito nisso, eu acredito realmente que eles estavam fazendo, e ela realmente ela foi muito firme em fazer esse vídeo e mostrar para a população o que estava acontecendo, porque, veja bem, 55% para coletar, não estava sendo coletado. Todo mundo reclamando que o caminhão passava e não coletava. Tem informações no mapeamento da Endurbe, que eles não divulgaram ainda, isso está no bastidor, que até o líder da prefeita me passou isso e disse, olha,
Teve ruas que o caminhão passou 5 vezes na mesma rua. Quer dizer, querem fazer uma greve? Ótimo, eu também sou a favor do dinheiro, de dar o dinheiro para eles, mas, pô, cumpre, faça certo. E ela tem razão. Uma imagem positiva. Ô Jurandir, pegando essa questão da imagem dela, tem uma processante. Eu acompanhei ontem boa parte do depoimento da Maria do Carmo Kobayashi, que é a secretária de Educação. E essa firmeza que o Kleber colocou, essa coisa mais assim contundente, me parece que foi uma estratégia ontem também da Maria do Carmo, né? Ela mudou um pouco a postura dela em relação às respostas. O discurso sobre a processante agora não é mais que era para cumprir os 25% da educação, e sim porque era necessário. Indagada pela Chiara em relação a comprar aquele prédio que era do Damásio, falou: eu preciso blindar os meus professores com o que tem de melhor na cidade. Você acha que isso faz parte de um enredo diferente de melhor defesa agora é o ataque? Blindaram. Eu acho que prepararam muito bem a dona Maria Kobayashi, prepararam bem ela para essa oitiva aí. E realmente hoje o ataque, você vê o advogado da prefeita, o que ela faz com a Chiara. Eu disse que o último lá que teve com o Elias Brandão, aquilo foi um circo, um pavor, aquilo para mim foi um horror, um show de horrores. Quer dizer, a cidade está perdendo com tudo isso, é uma discussão besta. Eu acho que foi para cumprir os 25%, como em todas as outras administrações foram para cumprir os 25%. Sim, claro, não existe outra, eu preciso do imóvel. E ontem ela trouxe à tona a questão envolvendo a compra nos outros governos da estação ferroviária no Rodrigo, e também a compra que o Gazeta fez, a desapropriação que ele fez lá no hospital, no hotel, lá no centro, para a construção de uma creche lá, com dinheiro também da educação. Quer dizer, ela tentou fazer um parâmetro, né? É uma estratégia, né, Jabordi, trazer à tona algo que foi tratado de maneira, vamos dizer assim, secundária, e agora com o rigor da lei, né? Exatamente, tratado de maneira desigual em governos passados e agora querendo se aplicar o rigor. E eu tenho a impressão também, Cafeu, que além desse novo reposicionamento, o que deu uma segurança maior, me parece, nesse momento, pelo menos para a prefeita, para quem vai lá depor em nome da prefeitura, foi a postura do advogado, né? A postura agressiva, a postura da melhor defesa é o ataque, né? E o advogado foi para cima e já causou todo um burburinho, causou um alvoroço, uma confusão, no mínimo, não que seja a intenção causar confusão, mas causou ali um embaraço para a própria Chiara. Enfim, a postura do advogado reforçou muito as linhas de defesa da prefeita e da sua equipe, e por isso que nesse momento a sensação que nós temos, que o Jurandir acabou de colocar, é de que ela tá bem na finta. Tá. Só que tem mais 40 dias, 50 dias pela frente. Tem outros depoimentos, e o próprio depoimento dela, né? Que aí vai ser um pouco mais decisivo. Ô Kleber, em relação ao posicionamento dela, e você falou da comunicação, eu fui muito crítico sobre o discurso dela na Câmara na terça-feira. Por quê? Você está comemorando o aniversário da cidade, a Chiara fez um belo discurso, muito bem estruturado, e ela tem usado a prefeita do mesmo argumento em todos os eventos que ela vai. E ela tinha ali um público que pode tirar o seu mandato. E seria talvez o momento de pontuar os projetos, o que ela estava preparando. E ela foi naquela mesma linha, né? Estamos aqui para construir juntos, podem contar comigo. Você acha que ela perde oportunidade como essas de posicionar diferente, de preparar um roteiro mais estruturado para esses momentos, principalmente quando você está numa casa legislativa sedenta por projetos, criticando a postura dela? Não seria o momento ela dar aquela guinada ali aqui, marcar aquele território? Cafeu, o princípio da comunicação eleitoral e da comunicação política é falar sob o ponto de vista da plateia, de quem escuta. Sim. Tá? Então onde você for, que tipo de público? Só vou dar mais um ingrediente. Iriam votar logo na sequência a lei dos distritos industriais, ou seja, e ela não citou uma palavra sobre isso. Exato. Então, quando se vai a um local, e o recomendável é que se fale aquilo que tem a ver com aquele público. Aproveita aquela oportunidade para ou transmitir um recado, ou uma confiança, ou estabelecer um relacionamento. Então é importante, é fundamental esse tipo de comunicação, sob o ponto de vista, e muitas vezes palavras, frases que tenham a ver e que haja concordância na plateia. Aí sim você tem uma confirmação da comunicação. A comunicação, ela precisa gerar ação.
não é simplesmente ser entendido, é gerar ação. Só que tem também uma outra questão, tem que entender, e eu aí teria que conversar com ela e perguntar qual é a estratégia, que seria o seguinte: eu posso também utilizar aquele momento e usar aquela situação como escada para falar com a população. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso estar na tribuna da Câmara e, ao invés de eu ficar ali discutindo questão de ordem, não sei o quê, eu falo com quem está em casa. Então, são técnicas, são formas que eu imagino que sejam bem pensadas. Na verdade, a comunicação governamental é uma narrativa. Tem começo, meio e fim. Ela tem que... E ela que é de comunicação, imagina que ela tenha muito claro que tipo de mensagem que ela quer passar para a população. Jurandir. Café, eu estive lá nesse dia, eu estava lá no aniversário da cidade, e eu conversei com a prefeita e disse: prefeita, a senhora perdeu a oportunidade de ouro de mostrar aqui, de alavancar mais 3, 4 votos para a senhora aqui, de mostrar os projetos que a senhora tem para a cidade, o que a senhora vai fazer. E, enfim, ela perdeu essa oportunidade. Me parece, tá? A gente acompanha ali, que às vezes ela está sendo assim... Às vezes ela quer segurar tudo para ela e ela não consegue soltar isso lá. Então ela está sendo, assim, eu acredito, mal assessorada. Ó, eu convivo com a comunicação há muitos anos, eu elaboro discursos, enfim. Ela entrou numa vibe de que eu não preciso me preparar. São poucos que conseguem, independentemente do ambiente, ter um discurso que chame a atenção. Para certas ocasiões, você tem que levar um mínimo de repertório. Se eu estou no evento da APAS, eu tenho que entender o que é a APAS. Se eu tenho agora o jantar da Associação Comercial, eu tenho que entender o que é essa entidade. Eu não posso chegar lá e falar a mesma coisa que eu falo toda hora. E ela tinha na mão dela um público que é o público sedento por projetos. Ela tinha ali um momento de dizer: olha, não obstante a processante, não obstante tudo que está acontecendo, ó, nos próximos dias, daqui 15 dias vocês vão receber o projeto, nós vamos votar hoje a lei do distrito, a questão da estação de tratamento de esgoto está aqui, mostrar que ela está acima daquelas discussões. Essa é a minha modesta opinião de alguém que tem aí a veia da comunicação prática e tudo mais. Mas fica aí o apontamento, cada um é cada um, fica a sua observação. Mas, Café, só rapidamente, para isso precisa ter estrada política, precisa ter chão, precisa ter adquirir isso ao longo do tempo, né? Não só política, né? Eu nunca trabalhei na política e o Kleber também não, assim, diretamente como cargo, mas a gente sabe os momentos que você tem. Você é assim também. Sim. Né? Eu e o Bizarro fizemos uma apresentação lá na revista Atenção, a gente tinha que saber o que é uma revista Atenção, valorizar, tudo mais. Então você traz o público pro teu lado, né? Se você não tiver essa estratégia... Ela não tem o tino político, né? Aquilo na veia, no sangue. Mas eu tenho que mudar de tema só pra gente fechar aqui, nós estamos chegando ao final. O Jurandir, como é que você viu aí essa puxada de tapete do União Brasil com o Meira? O Meira, lembrando, não foi validado, ou o nome dele não estava na convenção e, portanto, acabou não tendo a legenda para ser candidato a deputado estadual por Bauru. Olha, Bauru perde muito com isso, né? Eu queria deixar aqui um apelo à população de Bauru. Júnior Bozella, esse é o nome da pessoa em qual tirou o nosso candidato Meira da jogada. Infelizmente, para nós, uma perca enorme. Meira tinha condições gigantescas de ser candidato, de ganhar uma eleição, era um nome bom para Bauru, é um nome bom para Bauru, porém, essa jogada do União Brasil, que eu não confio nessas uniões de partido, o Júnior Bozella passou a perna em Bauru. E criou um problema de mal-estar com a própria Chiara, que não quer participar mais do diretório, e certamente o Segala vai ter aí também uma conselho. Ele só não sai do partido agora porque teria que peitar isso na justiça, né, o Jabor? Não dá para sair nem a Meira, nem a Chiara. A Chiara também tem um compromisso muito forte com o Rodrigo Garcia. O União Brasil apoia o Rodrigo, a Chiara não vai fazer nenhum movimento, e nem o Meira, eu acho, até pelo menos a eleição. Mas o Meira, que é relativamente novo na política, né, experimentou esse dissabor daquilo que nós falávamos quando você falou do fundão eleitoral, do jogo pesado e desleal que existe dentro das grandes agremiações, principalmente onde tem muitos caciques, né? Tá aí a prova, puxar o tapete. Aliás, se ele soubesse a dimensão eleitoral do Meira aqui em Bauru, não teria, talvez é que eles não vão analisar só por isso, né? É verdade. Bom, nós temos 1 minuto, dá para fazer aquela leitura dinâmica aí dos pré-candidatos de Bauru aqui
para deputado estadual e federal, rapidão? Sim. Vai lá, Jabor. Aliás, candidatos já, Café. Todos esses que eu vou ler aqui não são mais pré. Não são pré e são praticamente fechou a lista de candidatos a Bauru. São 33 confirmados até hoje, o último dia do prazo. No pique do rádio. Tá, Emerson Construtor, Rafael Prado Valentim, ambos do PTB. Vanessa Araújo, Patrícia Faciolo, Gabriel Plácido do PDT, Estela Magro, Jorge Moura do PT, Rodrigo Agostinho, PSB, Marquinhos Souza, Sandro Bussola, PSDB, Isidoro Abner Isidoro, Marcos Bilancieri do Republicanos, Patrícia Rossi, PSD, Lúcia Rosinha, Orlando Costa Dias, PSC, Raul Gonçalves Paulo, Eduardo Avalone, Podemos, TT Oliveira, Kátia Machado, PSOL, Capitão Augusto, Luiz Carlos Vale, PL, Edilson Marciano, Rede, Caio Augusto Silva dos Santos, União Brasil, Eduardo Borgo, PMB, Paulo Bosta, Avante, Matias Muniz, Avante, Toninho da Mariflex, Ricardo Cabelo do PROS, Carlinhos Cantelli, José Leme do Agir, Donizete Alves Ferreira do PV e Daniele Roa e Pedro Matos do Novo. Muito bem, foi bem, hein? Posca, alguém tem chance aí? Não precisa falar nome ou pulverizou demais? Pulverizou demais. Bauru sempre mantendo a tradição de muitos e não chega nenhum. Perfeito. Jurandir, foi um prazer recebê-lo aqui. Certamente nessa jornada você estará conosco aqui novamente. Marivaldo, obrigado aí pela sua presença também. Obrigado a todos os amigos que me prestigiaram estar aqui. Cafeu, Kleber, João Jabur e meu amigo Bizarro, Marivaldo. E um abraço a todos os amigos aí do grupo Fala Bauru e dos grupos de WhatsApp que eu tô, que já nem vai xingar. Você não falou? Tá aqui. Um abraço a todos. Tá fervendo já os grupos. Fervendo. E hoje é Dia Internacional da Cerveja. Eu sei que você tem uma chopeira muito legal na chácara. Rapaz, já tô. Tem que tomar uma. Próximo programa podemos fazer lá, inclusive. Deveríamos fazer lá. Vamos fazer lá. Mas de manhã dá pra tomar cerveja, é só adiantar o relógio. Eu falei em casa ontem, como a gente acorda 4 horas da manhã, às 9 horas já tá podendo abrir vinho, porque já foi, né? Já trabalhamos 5 horas. O apetite já tá formado. Kleber, até a semana que vem. Beleza, Cafeu? Bom dia a você, bom dia a cada ouvinte aí, um grande abraço, um ótimo final de semana. Jabor, obrigado, um abraço. Obrigado, tchau. Bom, a gente se encontra na semana que vem com o Café com Política, mas na segunda-feira estamos aqui às 6 da manhã, das 6 às 8, com Cidade 360. Café com Política de volta na próxima sexta-feira e a gente volta com Cidade 360 na segunda-feira, às 6 horas da manhã. A todos um ótimo final de semana. Tchau.